Ẹ káàbọ̀ sí ẹ̀kọ́ Yorùbá pẹ̀lú mi, olùkọ́ Wander, olùkọ́ ti èdè Yorùbá. Seja bem-vindo à aula de Yorùbá, comigo, professor Wander, o seu professor de Yorùbá. A aula de hoje, nós iremos falar a respeito da palavra agô. Lembrando que, enquanto a palavra estiver entre aspas, eu vou estar falando e está escrita na maneira como comumente é dita, né, em português, dentro do candomblé. Então, hoje nós iremos tratar da palavra agô. Será corrigida a pronúncia e escrita, ou seja, nós iremos ver os acentos característicos e como esses acentos são representados na fonética, como nós pronunciamos aquilo que está escrito. Também iremos conhecer o real significado e ou a origem etimológica, caso a palavra necessite. No caso, a palavra agô, ela tem sim aí a origem em uma outra palavra. Por fim, nós iremos conhecer as possibilidades de uso. Vamos colocar a palavra em um contexto, vamos colocar a palavra dentro de uma frase. Até porque eu sou o defensor de que apenas com um dicionário você não aprende Yorubá. É importante que você conheça a palavra em ação, a palavra dentro de um contexto e você possa aí usufruir melhor do idioma Yorubá. Vamos começar então pela correção de pronúncia e escrita. Agô, agô. Geralmente as pessoas falam agô, agô e escreve dessa maneira. Nós já começamos corrigindo o seguinte: não há o acento circunflexo dentro do idioma Yorubá. As pessoas dão o significado dessa palavra um pouco variado. Então, agô, dentro do candomblé, vem significando licença, que é o significado correto, perdão ou desculpas. Esses dois últimos utilizados de maneira errônea. Mas o importante, agô e a relação com o significado desculpas e perdão não existe. Muito importante lembrar disso e aprender isso e memorizar isso. Agô não significa desculpas e nem perdão. Eu sei que há um pessoal que costuma falar: mas será que o significado não mudou? E assim por diante, tenta justificar o erro. Então, de repente, dentro de um dialeto novo criado somente para uso do candomblé, tudo bem, agô pode significar desculpas, mas à luz do idioma Yorubá, não, agô não significa desculpas e nem perdão, até porque há a palavra para você pedir desculpas ou perdão. Mas um adendo, maleme não é uma palavra do idioma Yorubá, então se vier a significar desculpas, significa para outra nação, para outro idioma e não para o idioma Yorubá. Certo, nós vimos ali então que agô não significa desculpas, que não se utiliza o acento circunflexo e nem se pronuncia dessa maneira, agô. Como eu faço o correto uso da escrita, da pronúncia e do significado? Essa é a grafia da palavra. Você percebe que tem dois tons baixos e a pronúncia é agô, agô, agô. Agô. É um tom baixo, ó, agô, agô. Onde eu tenho tom baixo, baixo, agô. É a mesma maneira como você pronuncia, por exemplo, Exu, Exu. É pronunciado com os dois tons baixos. E você deve, então, estar se perguntando, tá, mas o que significa, apesar de que eu já dei lá um spoiler, o que significa a palavra agô? Vamos conhecer a real etimologia, vamos conhecer o real significado e a etimologia da palavra. Agô. Agô vem a significar de passagem, licença. É uma palavra utilizada no modo imperativo. Tá? Sempre que você usa é porque você está
ou interrompendo algo, e por isso você pede licença, como costumeiramente fazemos em português. Se tem duas pessoas conversando, você chega licença, e você então fala o que tem que ser dito. Ou se você está andando mais rápido que uma pessoa e a pessoa está à sua frente, o que você fala? Licença. Então, o ago é utilizado dentro desse contexto. Mas por que é utilizado dentro desse contexto? Ago é uma corruptela de iago, que já é um verbo composto, tá? E que vem a significar dar passagem, abrir caminho para algo poder passar, tá? É diferente de somente abrir o caminho. Inclusive existe o verbo yenan, que é o verbo abrir caminho, é você ir realmente cortando, abrindo caminho, mas não para dar passagem para outra coisa, mas para você próprio passar. No caso do verbo iago, você está abrindo o caminho para que algo passe, você está dando passagem. Ou seja, dentro da própria etimologia da palavra, você percebe que não tem como ago significar perdão ou desculpas. É costumeiro, né, dentro de um ilê orixá, a pessoa, quando vai falar ali com o orixá e fez alguma coisa errada, a pessoa vai lá, olha, pede agô ao seu orixá, ou seja, pede desculpas, pede a ele perdão pelo erro que você cometeu. Mas não é essa palavra, tá? Existe uma outra palavra que você pode utilizar para expressar perdão ou desculpas. E caso você tenha interesse em se aprofundar no idioma Yorubá, conhecer mais, já que a aula de hoje ela é apenas uma parcela de um mundo, que é o mundo do idioma Yorubá. Você pode aprender mais com o curso Fundamentos do Idioma Yorubá, onde você tem aí acesso a videoaulas e apostilas de cada módulo. As aulas são divididas em módulos, são mais de 15 módulos, e cada módulo possui aí uma apostila resumo, onde você pode imprimir e estudar. Além disso, você pode retirar as suas dúvidas conforme você vai estudando comigo, enviando um e-mail, e eu vou estar respondendo, sanando a sua dúvida e até mesmo dando exemplos caso você venha precisar. Ao final do curso, é gerado um certificado de maneira que você pode imprimir e colocar na parede, pode colocar atrás da sua mesa de jogo e está lá. Fulano de tal concluiu o curso Fundamentos do Idioma Yorubá. Esse é mais um curso produzido por mim, o Lucó Vander, e você pode achar então um link que pode estar aí abaixo, ou então cursos.educayorubá.com. Através desse curso você consegue aí compreender o idioma Yorubá, escrever, falar melhor e, claro, tudo depende do seu empenho no estudo. Vamos dar continuidade à aula. Vamos então a possibilidades de uso da palavra ago. A primeira eu tenho aqui, ó, ago shebabalorixá rewanile, ago shebabalorixá rewanile, ou seja, eu estou perguntando, primeiro eu estou pedindo licença, né? Licença. Você pode aí imaginar a pessoa colocando metade do corpo dentro do portão, dentro da casa, e falando, o seu zelador de santo, o seu pai de santo, ele está em casa? Essa que é a tradução de shebabalorixá rewanile, ou seja, o seu pai de santo ele está em casa? Onde que é a resposta? Benin, sim, ou rara, beco, não. Ali, ago foi utilizado da maneira adequada. Licença. Vamos a uma outra. Digamos que aqui um Oga vai cantar, né, para determinado orixá, e então ele está precisando passar ali. Ago moferan lati korin fumoba. Moferan lati korin fumoba. Ou seja, eu quero cantar para Oba. Então, você imagina que tem muita gente ali na frente, ele, licença, eu quero cantar para Oba. Ago moferan lati korin fumoba. Então, essa aqui é mais uma possibilidade do uso correto da palavra
Ago. Agora vamos utilizar o verbo originário, né? Vamos utilizar o verbo da onde veio a outra expressão. Então eu tenho aqui, ó, Ogun, Iago, fún àwọn òrìṣà omi. Ogun, Iago, fún àwọn òrìṣà omi. Ou seja, Ogum, ele abre passagem, ele abre o caminho para os outros orixá. Aqui vocês percebam que eu utilizei o verbo dar passagem, orixá, o formador de plural de orixá e omin, que é o outro, outras, que vem adjetivando, está na posição, né, de adjetivo para orixá. Então, Ogum, Iago, fún àwọn òrìṣà omi. Ou seja, Ogum, ele abre passagem para os outros orixá. Aqui eu utilizei a palavra dentro aí das duas possibilidades. Lembrando que, sendo Iago um verbo, eu posso colocar isso aqui também no futuro. Ogum yo Iago fún àwọn òrìṣà omi. Ou seja, Ogum abrirá a passagem para os outros orixá. Certo? Bom, e vamos então à explicação principal, já que isso aqui é muito utilizado no dia a dia do Ilê orixá. Ago onile é a maneira como a pessoa, quando chega a um determinado Ilê orixá, ele vai lá e anuncia que está entrando, ou isso até mesmo nas dependências. A resposta, agoia, que nada mais é do que licença tem, ou então sim, a licença foi concedida. Muito cuidado com esse A, é um dos poucos momentos que o Google Tradutor acerta. Ele traduziu corretamente IA como um advérbio de afirmação, sim, tá? Então aqui ele está, vamos traduzir, né? Vamos interpretar, você está falando licença concedida ou sim, licença, ou sim, o caminho está aberto. Mas e se você não quiser que a pessoa entre? Você está ocupado. Alguma coisa está acontecendo lá dentro, tem alguém trocando de roupa, enfim, não é para a pessoa entrar naquele momento. A outra opção é duro jowo, ou seja, espere, por favor. Jowo é muito importante perto de imperativos que acabam dando meio que uma negação, né? Aqui no caso duro, ele está entrando como uma negação. Você está falando espere, você não pode entrar agora, espere, por favor, tá? Jowo, por favor. Então aqui você tem aí a possibilidade de resposta caso alguém chegue no seu barracão e ago nile, ago ya ou duro jowo. Certo? Então, como eu peço desculpas em Yorubá? Eu cometi um erro, né? Algo que eu fiz que não era para ter sido feito, e eu quero pedir desculpas, eu quero pedir perdão. A palavra mais adequada é o verbo daridi. 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 Daridimi. Daridimi. Daridimi, que significa perdoe-me. Daridi é o verbo perdoar ou desculpar, tá? Então, muito cuidado nisso. É um verbo, gente. Então, se é um verbo, você tem que saber utilizá-lo como verbo. Não é simplesmente uma palavra que você sai falando à torta e à direita. Então, daridi é o verbo perdoar, desculpar. Então, se você apenas fala daridi para uma pessoa, você está meio que impondo a ela desculpe, perdoe, é um imperativo. Então, se você apenas fala o verbo, você está no modo imperativo. Agora, se você fala daridimi, aí você está perdoe-me. Daridimi jowo, ou seja, perdoe-me, por favor. Então, daridi é o verbo. E daridi, que é o substantivo, que significa perdão, desculpa. Aqui, desculpa no sentido de, por exemplo, a desculpa dela não foi boa, a desculpa dela foi falsa, tá? É nesse sentido. O aluno ter essa ideia
morfológica, né, das palavras, do que é o verbo, do que é o substantivo, do que é o advérbio, do que é o adjetivo, é muito importante, é um fator muito importante para o aprendizado, porque é através do conhecimento e do domínio da morfologia que você consegue montar as frases. Claro que isso ainda pode ficar um pouquinho mais complexo, mas é através desse domínio, saber o que é o verbo e como ele se posiciona, saber o que é o substantivo e como ele se posiciona, que nos possibilita montar aquelas frases que nós vimos anteriormente. Bom, e já que nós estamos falando de frases, então vamos ver as possibilidades de uso de daridi. Daridi aburbirimi jọ̀wọ́. Daridi aburbirimi jọ̀wọ́. Olha que interessante essa frase. Eu estou aqui me dirigindo a alguma pessoa, tá? Aqui, digamos que é um irmão de santo mais velho pedindo para o seu zelador que perdoe, que desculpe o irmão mais novo dele. Aburbirimi, irmã mais nova, minha irmã mais nova. Então, daridi aburbirimi, perdoe a minha irmã mais nova. Jọ̀wọ́, por favor. Por que eu peço que você preste muita atenção? Porque, olha a segunda frase. Daridi aburbirimi jọ̀wọ́. Perceba que agora tem uma vírgula. Lembra que eu falei, se você apenas usa o verbo, você está meio que no modo imperativo. Eu fiz o modo imperativo aqui, mas eu coloquei um jọ̀wọ́, que é para poder dar uma quebrada. Agora, perceba aqui, ó, daridi, vírgula, aburbirimi jọ̀wọ́. Com essa vírgula, eu estou me direcionando à minha irmã mais nova e pedindo a ela que perdoe. E que perdoe, por favor. Certo? Então, isso aqui é o que nós chamamos de poder da vírgula, gente. Aqui eu estou criando um vocativo. Então, daridi aburbirimi jọ̀wọ́, tá? Eu estou pedindo à minha irmã mais nova que perdoe. Se eu ponho ali mi, daridi mi, aí eu estou falando me perdoe, minha irmã mais nova. Mas ali eu não coloquei. Então, sabe-se lá o que a pessoa está pedindo que perdoe. Por fim, vamos criar uma frase aqui um pouquinho mais complexa, utilizando novamente o verbo daridi, sendo que com algumas estruturas. Então vamos lá. Onyo daridi awon ashishe re. Onyo daridi awon ashishe re. Ou seja, ele ou ela, isso aqui pode ser tanto ele ou ela. Isso aqui é um pré-verbo, ele indica o futuro. E aqui eu tenho um verbo, então se o verbo é perdoar, desculpar e ele está no futuro, significa que perdoará, desculpará. Aqui eu tenho um substantivo, esse substantivo significa erro. E, não sei se você lembra lá das outras frases, isso aqui é o formador de plural. Ou seja, erro com o formador de plural, erros. E esse aqui é um pronome possessivo, que sempre vem depois do substantivo. Então, eu tenho aqui, ó, ele ou ela perdoará seus erros. Onyo daridi awon ashishe re. Tudo bem? Então, perceba como o conhecimento dos elementos leva, então, ao melhor uso da palavra que nós aprendemos hoje, que é a palavra desculpar, perdoar. Daridi. Onyo daridi awon ashishe re. Espero que você tenha gostado da aula e tenha compreendido a diferença entre desculpas e licença, né? Daridi e ago. E dessa maneira você possa utilizar o idioma Yorubá dentro do candomblé, dentro do Esin Orixá Ibilé e até mesmo dentro de Ifá com mais propriedade. Se você ficou interessado, quer aprender mais, acesse a loja cursos.educayorubá.com, onde que há um dicionário de Yorubá, tem o curso Fundamentos do Idioma Yorubá, onde você aprende tudo isso que você aprendeu nessa aula e muito mais, e tem o curso Orukó, Nome Sagrado do Orixá.
Também acesse o blog educayorubá.com, onde está sempre sendo feitas novas postagens, inclusive essa postagem de Água Não É Desculpas foi originalmente postada lá. Por fim, nos acompanhe no Instagram, @educayorubá, onde sempre tem postagens novas e estou sempre lá quando dá, interagindo com os seguidores. Muito obrigado. Modupo é pupo, o Dabo.